Fala, meus amigos e minhas amigas, vamos retomar a nossa aula, nosso curso, de matemática básica. Bom, lembrando que a gente teve uma primeira aula onde a gente tratou de conjuntos numéricos. Agora a gente vai entrar com toda a parte de intervalos, que são representações dos números reais. Essa parte, galera, ela é muito importante para um estudo aí de inequações, para toda essa parte. Lembrando, qual é a ideia desse curso? A ideia de um curso que a gente vai estar passando para vocês para aperfeiçoar toda a parte de matemática básica, independente do concurso que você vai fazer, tá? Você pode estar atuando na área militar, na área fiscal, o que for. São aqui elementos básicos que você tem que ter para conseguir ir bem em qualquer concurso. Então vamos lá, galera, vamos continuar o nosso curso. Então vem comigo para a tela. Então a gente vai estar iniciando o assunto intervalos numéricos. Galera, lembra comigo aí, nós podemos ter intervalos abertos ou intervalos fechados, tá? O que seria essa ideia de intervalo aberto ou intervalo fechado? Tenha muita atenção. O que é um intervalo aberto para determinados números? O intervalo aberto para determinados números é um intervalo onde aquele número da extremidade ele não vai compor o meu conjunto. Por exemplo, eu viro para você e falo assim, o intervalo está aberto para o 2 e vai até o 5. Galera, o 2 não entra nesse conjunto. Aí o 5 está aberto ou está fechado? O conjunto vai estar, o intervalo vai estar, na verdade, o quê? Fechado, galera, para o 5. Então, o 2 está aberto e o 5 está o quê? Fechado. Então, o 2 não entra, mas o 5 vai estar lá dentro. Então, essa noção é muito importante, a gente conseguir se guiar pela simbologia e por tudo que a gente tem. Então, olhando aqui, galera, a simbologia que a gente vai ter para intervalo fechado nos extremos, tá? A gente tem aqui, o colchetes, tá? O colchetes está fechado em A, fechado em B, igual. Uma outra anotação que a gente utiliza muito é a anotação de conjuntos. Olha lá, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a A, menor ou igual a B. E aí, galera, também podemos colocar uma representação gráfica para isso. Como assim? É muito comum a gente utilizar a anotação bolinha fechada para o A, aí você vai pegar todos os elementos entre A e B e bolinha fechada para o B. Então, galera, temos lá intervalos fechados, tá? Agora vamos olhar o que seria um intervalo misto, ou seja, vai ser um intervalo fechado em uma das extremidades e aberto em outra das extremidades. Então vamos lá, um intervalo fechado em A e aberto em B. Olha a representação. Aqui nós temos o colchetes para dentro aqui, que é o A, Então está fechado para A. Para o B, nós temos o colchetes para fora. E aí a gente tem um intervalo que vai ter um intervalo aberto. Então eu digo que eu tenho x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual a A, menor que B. Graficamente, o que vai diferenciar repara que para o A a bolinha está fechada. E quando a gente vai para o B, a bolinha já vai estar o quê? Aberta. Muita atenção com isso. A bolinha aberta, o intervalo, tá ali pra gente mostrando que o B não tá lá dentro do conjunto. Para o intervalo fechado, o A está dentro do conjunto. Então, quando eu vou para intervalo aberto em A e fechado em B, eu só vou mudar a posição. Repara lá, o meu colchete ficou para fora no A e ele ficou para dentro no B. E aí eu falo que x pertence aos reais, tá o quê? X é maior que A, menor ou igual a B. Graficamente, bolinha aberta para o A, bolinha fechada para o B. Agora eu posso ter intervalos abertos nos dois extremos. E quando eu tenho o quê? Por exemplo, intervalo aberto de A até B também aberto. Então, x pertence aos reais, tá o quê? Lê comigo, x é maior que A, menor que B. Repara que eu não tenho maior ou igual, menor ou igual. O que marca pra gente, o intervalo fechado é o maior ou igual, menor ou igual. Aqui não. E aí, graficamente, o que nós temos? Nós temos, basicamente, bolinha aberta para o A e bolinha aberta para o B, tá? Agora, olha só, toma muito cuidado quando a gente trabalha com o intervalo infinito. Infinito é sempre aberto, tá? Por quê? A ideia do infinito não é um número, é uma ideia. Então, quando a gente pensa no intervalo fechado, eu conheço esse último número. Como a gente não conhece o valor do infinito, é uma ideia que a gente tem, então eu não posso colocar um intervalo fechado para uma coisa que eu não conheço quem é o elemento. Então, sempre anota aí, intervalo o quê? Aberto para o infinito. Então, se eu pego lá um intervalo que vai de A até mais infinito, ele é fechado para o A,
e vai até mais infinito sempre aberto. Então, x pertence aos reais, está o quê? X é maior ou igual a A. Graficamente, a gente vai olhar só para o A. Bolinha fechada para o A até mais infinito. A mesma coisa, gente, vai acontecer quando eu penso no menos infinito. Olha lá, intervalo aberto de menos infinito até fechado em B. X pertence aos reais, está o quê? B menor ou igual a zero. Graficamente, o que eu tenho? Eu vou pegar todos os valores que estão à esquerda do B. Sendo assim, galera, a gente fecha essa ideia. Só que eu vou pedir vocês uma atenção. Existem ainda alguns concursos que utilizam no intervalo aberto a notação do quê? Do parênteses. Então é muito comum, ao invés de utilizar o intervalo que está aqui aberto desse jeito, é muito comum ele fazer com parênteses, tá? Um exemplo grande aí que ainda utiliza isso é a prova da SpaceX, ela utiliza essa anotação. Então pode ser, galera, que essa anotação apareça em alguma prova que você venha fazer, toda aquela questão. Então, só voltando, parênteses pode ser a representação de intervalo aberto, tá bom? Então, galera, a gente fez aí um resumão da ideia de intervalos, aí você deve estar se perguntando, mas, gente, como é que isso cai aqui no meio dos exercícios, né? Galera, então vamos lá. O primeiro exercício que a gente tem é um exercício de concurso. Ele vira pra gente e fala o seguinte, olha só. Considere os seguintes conjuntos de números naturais. Ó, se não lembrar o que é número natural, volta na aula anterior e lembra lá. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3. Isso é muito importante. E aí, galera, quando eu falo A é igual a X, pertence aos naturais, tá o quê? X é maior ou igual a 0, menor ou igual a 25. Então, estou dizendo que eu estou pegando todos os naturais maiores ou iguais a quanto? A 0. E até quanto? 25. Então, quem seriam os elementos do conjunto A? Os elementos do conjunto A seriam o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, e aí vai embora. O 5, o 6, o 7, até quem? Até o 25, tá? Aí eu tenho um conjunto B que ele fala pra gente o seguinte, o conjunto B, X pertence aos naturais, tá? Tá o quê? X é maior ou igual a 16 e menor que 25. Então, repara o seguinte, ó, maior ou igual a 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por que o 25 não entra? Porque o intervalo é menor que 25. Não é um intervalo que menor ou igual. É só um intervalo menor que 25, tá? E aí a gente passa a ter o quê? Ó? O número de elementos do conjunto A interseção com B. O que é A interseção com B? São os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, tá? Então é isso que a gente quer. Os elementos que estão ali nesses dois conjuntos ao mesmo tempo. Gente, repara só. Agora vamos olhar, o 16 está aqui, ele vai estar lá em cima também. Então o 16 está ok, o 17 está ok, o 18 está ok, o 19 está ok, o 20 está ok, o 21 está ok, o 22 está ok, o 23 está ok, o 24 está ok. E o 25? Não, o 25 só está em cima, ele não está na interseção. Está na interseção, está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então eu passo a ter o seguinte, olha só, eu passo a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Quais são os 9 elementos? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e o 25 não entra. Então, quando eu pedir a interseção, eu vou lá e marco, são 9 camaradinhas. Perfeito? Então, o primeiro exemplo aí de como isso pode aparecer, tá bom? Bem, vamos para um segundo exercício. Ele fala para a gente o seguinte, os subconjuntos Px e Y do conjunto dos números naturais. Então, galera, são partes dos números naturais, tá? São dados por P, números primos. Opa, conceito extremamente importante, anota aí no cantinho. Quem são os números primos? São aqueles números que são divisíveis somente por 1 e por ele mesmo. Galera, somente, grava o somente é muito importante. Então, olha só, primeiro primo que a gente tem é o 2. Galera, 1 não é primo, tá? Depois, o 3 é primo,
Depois, o 4 é primo? Não. Guarda outra coisa. O único par primo que nós temos é o 2. Depois, eu tenho o 5 é primo, o 7... Ah, então o 9 vai ser? Não, 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 não. Não é todo ímpar que é primo. Assim como o 2 é o único par primo, eu não posso afirmar que todo ímpar é primo. 9 não é primo. Por quê? Quem divide 9? Divide o 9, o 1, o 3 e o 9, tá? Aí segue mais um pouquinho. O próximo primo é o 11, depois o 13, depois o 15 não, né? 17, 19. Tá de bom tamanho aqui. Também é um conjunto infinito, ele continua aí quanto ele quiser. Então lembra comigo, o que é um número primo? Anota aí. Número primo é aquele número que é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Aí, quando eu viro para você e falo aqui, ó, x é múltiplo de 2. Galera, x é múltiplo de 2. Quem são os múltiplos de 2? Lembra da tabuada do 2? Olha, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, e assim sucessivamente. Então é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e assim vai sucessivamente. Também é o quê? É um conjunto infinito. E aí, o conjunto Y, ele fala que são os múltiplos de 3. Tabuada do 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, depois 9, depois 12, depois o que a gente vai ter aqui? O 15, o 18, o 21 e assim sucessivamente. Repara que os três conjuntos aí são conjuntos o quê? Infinitos, tá? Aí ele vira pra gente e fala assim, podemos afirmar que, olha lá, primeira afirmação, P união com X, união com Y, ou seja, eu vou pegar os conjuntos e unir eles. Quando eu unir eles, ele está falando que está dando os naturais. Bom, só para a gente entender se isso aí está verdadeiro ou falso. Galera, 1 aparece em algum dos conjuntos? Não, 1 não aparece. Então tá aí, já matou os naturais, porque em nenhum dos conjuntos, na hora que eu juntar, vai aparecer o 1. Então, letra A tá falsa. Vamos para a letra B. P, interseção com X, interseção com Y. É diferente de vazio. Então, o que acontece? Repara só comigo. O que a gente tem? Galera, interseção. Interseção entre os conjuntos são os elementos que estão nos três ao mesmo tempo. Dá uma olhadinha, ó, o 2 está no P, está no X, mas não está no Y. O 3 está no P, está no Y, mas não está no X. Então, quando a gente começar a olhar aqui, você vai ver que não vai ter nenhum elemento que vai estar onde? Aqui, nos três conjuntos ao mesmo tempo. Repara que como o X é múltiplo de 2 e P, na verdade, ali são os primos, a única interseção que vai existir nesse conjunto é o 2. Então não vai ter mais ninguém dali para frente. Então isso já acaba aí, já detona toda essa afirmação se fosse diferente de vazio. Se for diferente de vazio, eu estou dizendo que existe um elemento. E não, na verdade o certo seria P interseção com X, interseção com Y, seria igual a vazio. Então a letra B também tá falsa, fora dela aí. Bom, aí vamos para mais um, ó. X união com Y. Eita, X união com Y. Então, eu vou juntar aqui, ó. Vou juntar os múltiplos de 2 com os múltiplos de 3. Beleza. Está contido em naturais menos os primos. Então, se eu juntar aqui todos esses elementos aqui, 2, 3, 4, 6, 6, 9, vou botar todo mundo num conjunto só, ele está falando pra gente, ó, X união com Y está contido, ou seja, esse conjunto vai estar contido nos naturais menos P. Então, repara o seguinte, se eu pegar os naturais e tirar o primo, o primeiro cara que eu vou tirar é o 2. E o 2 já vai aparecer em X união com Y. Então, se o 2 já vai aparecer em X união com Y, o que eu posso afirmar? Que a letra C também está fora. Beleza? Aí está restando por exclusão a letra D. Mas vamos dar uma olhadinha nela. Ó. X interseção com Y. X interseção com Y. Quem vão ser X interseção com Y? Ó, vamos começar a achar as interseções. Ó. O 6 está na interseção. O 12 está na interseção. Depois, o 18 vai estar na interseção. Repara, galera, que X interseção com Y são os múltiplos de quanto? De 6. 6, 12, 18 e assim sucessivamente. Então, quando eu falo X inter Y, vão ser os múltiplos de 6.
E aí, galera, estão contidos, né? No caso, esse conjunto está contido nos naturais menos os primos. Bom, na hora que eu tirar aqui e olhar os primos, o 6 não vai estar lá, o 12 não vai estar lá, o 18 não vai estar lá. Repara que vai ter um monte de cara par, né? Na verdade, vão ser caras pares. Então, se essa interseção aqui forem pares, eles vão estar realmente dentro dos naturais menos os primos. Porque o único par primo é o 2, então sobra pra gente que a letra D é a verdadeira, tá? Então, resposta aí, letra D. Então, galera, muita atenção, é importante. Pega esse exemplo aqui, escreve os múltiplos aí no cantinho e começa o quê? Começa a refletir sobre os conjuntos. Múltiplo, né? A diferença de múltiplo para divisor. A gente vai ter uma aula específica sobre múltiplos divisores e aí o que a gente faz? A gente mexe com esse conceito mais a fundo, mas é muito importante que você já vai praticando esses conceitos aí, tá? Galera, um novo exercício aqui que fala agora de intervalo, a gente precisa ter o conceito de raiz muito bem definido, tá? Vem comigo para a tela aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Ele fala o seguinte: quantos números inteiros pertencem a um intervalo real que vai de raiz de 8 até raiz de 63? Galera, vamos pensar, eu tenho 8 e eu tenho 63, tá? O 8, galera, ele tá ali entre 4 e 9, mas por que eu escolhi 4 e 9? Eu escolhi 4 e 9 porque quanto que é a raiz de 4? É 2. Quanto que é a raiz de 9? É 3. Então, a raiz de 8 é um número, tá? Que é maior que 2 e menor que 3, tá? Então, na verdade, quando eu pego aqui a raiz de 8, ela começa um pouquinho antes do 3. Então, o 3 já estaria aí como inteiro, tá? Aí agora vamos para o raiz 63, fazer a mesma análise. Galera, raiz 63 está entre 49 e 64. O que é 49? 49 é 7 ao quadrado. E o que é 84? É 8 ao quadrado. Então, você concorda comigo que raiz de 63 é maior que 7 e menor que 8. Então, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, representação gráfica é muito importante, olha só. Você vai ter ali, ó, o 2 e 3, então a raiz de 8 está antes do 3, mas não ultrapassa o 2, ela está por aqui, tá? Raiz de 8, o 3 já está aqui na frente. O raiz de 63... ele está antes do 8. E aqui, ó, tá o raiz de 63. E aqui, galera, tá quem? Tá o 7. Então, repara que entre raiz de 8 e raiz de 63, eu tenho 3, eu tenho 4, eu tenho 5, eu tenho 6 e eu tenho 7. Então, eu tenho quantos inteiros aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5 inteiros, a resposta da letra C. Então, o principal dessa questão é você conseguir posicionar o número que está dentro da raiz entre quadrados perfeitos, tá? Repara que eu peguei o raiz de 8, posicionei o 8 entre 4 e 9. Então, a raiz de 8 é entre 2 e 3. Quando eu peguei o raiz de 63, eu posicionei 63 entre 64 e 49. Então, na hora que eu tirar a raiz, o raiz de 63 está entre 7 e 8, tá bom? Então, perfeito. Esse exercício é um exercício bem interessante. Novamente, pegar para refazer, hein, galera? Bom, agora vamos lá. Mais um conjunto, né, representado na forma de intervalos. Esse exemplo aqui fala o seguinte, ó. Repara que a gente tem dois conjuntos representados como intervalo, tá ok? E aí, vê se você concorda comigo, ó. O conjunto A é o intervalo que vai de menos infinito até 2 fechado. Então, galera, os elementos vão de menos infinito até 2 fechado. Agora, quando eu pego um intervalo B, lá do conjunto B, ele vai de 0 fechado até quem? O mais infinito. E aí, ele fala pra gente o seguinte, ó. Esse conjunto aí, esses dois conjuntos, são um conjunto de números o quê? São um conjunto de números reais. Então, o que dá pra gente fazer? A gente consegue agora estimar
quantos elementos eu vou ter na interseção entre esses conjuntos. Então, só lembrando comigo, o que é interseção? São os elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, quando eu faço aqui a interseção, eu passo a ter o seguinte, ó. A inter B vai me dar um intervalo fechado em 0, tá? E um intervalo fechado em quem? Em 2. Então, ele vira para a gente e fala o seguinte, ó. Então, a interseção com B vale... Então, galera, quando a gente chega aqui nesse intervalo final, que vai de 0 a 2, repara das alternativas. A gente tem letra A, unitário 1, letra B, menos infinito até 0, fechado, letra C, vazio, letra D, 0, 1 e 2, e letra E, que está faltando um parênteses aqui, fechado em 0 até 2, também fechado. Então, repara que sobrou para a gente como resposta a letra E. A letra E, galera, é esse conjunto que a gente encontrou aqui, que vai de 0 até 2, tá? Então, galera, tá aí, mais uma representação, a importância de saber representar esse intervalo como o quê? Como a interpretação geométrica facilita a nossa vida, beleza? Bom, aqui nós temos mais um também exercício que a gente vai ter que fazer um pouquinho de estimativa nele. Qual a estimativa que a gente vai fazer? Bom, π, galera, lembra comigo o que é o π? Π é um número irracional. Então, eu tenho lá o número π menos raiz de 3, pertence ao intervalo. Galera, o π ele é um número irracional, ele é aproximadamente 3,14, tá? Quando eu falo do raiz de 3, ele também é um número irracional, aproximadamente 1,73. Quando eu faço π menos raiz de 3, eu passo a ter aqui, ó, 4 menos 1, a gente passa a ter 4 menos 3, perdão, vai dar 1. Aqui a gente vai ter, pede emprestado, vai dar 11, 4. Galera, 2 menos 1, 1. Então, eu tenho aproximadamente 1,41, tá? Então, vamos ver em qual intervalo esse cara vai estar. Bom, galera, de meio a 1, a gente não vai estar. Por quê? Porque é 1, alguma coisa. Agora, de 0 a meio, não. De 0 a 0,5 também não tá. Agora, olha a letra B. De 1 a 3 sobre 2. Gente, 3 sobre 2 é 1,5. Então, 3 sobre 2 é 1,5. 1,41 está aqui dentro desse conjunto que vai de 1 aberto até, galera, o quê? Bolinha fechada, 3 sobre 2. Então, repara que o elemento que a gente quer está no intervalo da letra B de bola. Então, galera, tá aí. Mais uma que você tinha que saber alguns detalhes. Então, algumas coisas como π, 3,14 aproximadamente, raiz de 3, 1,73, raiz de 2, 1,42, são resultados assim que você tem que saber para ir para qualquer prova, tá bom? Então, fica ligado com isso aí para não se perder. Bem, então, galera, a gente finaliza aí essa ideia de intervalos, tá? É importante que vocês peguem para fazer exercício. Lá na descrição do vídeo da aula de conjuntos numéricos tem um material de apoio. Esse material ele consta os exercícios de intervalos numéricos também, tá? E aí, gente, o que acontece? Pode postar lá, se tiver dúvida em algum exercício, alguma coisa, posta lá no comentário lá no nosso canal e aí a gente entra tirando as suas dúvidas, tá bom? Um abraço e se prepara que vem mais vídeo por aí. Um abraço!